corpo. Da mesma forma com a progesterona. Então, as pessoas que têm questões hormonais precisam que o fígado esteja muito bom e algumas outras questões fisiológicas. E aí, quando o trato digestório está bom, ele facilita isso. Né? E aí existe uma aulinha para isso. A Ali McPhee gravou uma aula para a gente legendou a aula em inglês, né, mas tem legenda. E aí a gente explica melhor isso. Sobre alimentos alcalinos, né, e também sobre a questão de muitos, a maioria dos fermentados ele tem uma característica ácida, né, e às vezes também isso é uma questão que aparece, que nossa, mas não tinha que ser tudo alcalino no corpo e tal. Não é bem assim, né, o nosso estômago, ele tem um pH super ácido, porque ele precisa detonar o alimento. E aí, quando esse alimento passa do estômago para o intestino, a bilis vai vir alcalina. Então, a gente precisa das duas coisas. Né? Na parte do estômago é a acidez, são as enzimas, né? E é o suco gástrico, é a capacidade do fogo digestivo. E, no caso da bilis, do sangue, também o sangue é levemente alcalino. Ele está mais para o lado alcalino do que para o ácido. Mas a gente precisa das duas coisas. Eu não sei se quando a Luísa voltar, Luísa, dá um oi. Eu já estou aqui, vocês estão me vendo? Eu tô, mas eu acho que o Paulo continua sem me escutar. Lu, então continua a sua fala, por favor. Continua, vai lá. Vou tentar fazer uma coisa sintetizada, tá? E rápida, para enquanto eu vou falando, as coisas estão funcionando. Na minha opinião, uma das maiores defesas para o nosso corpo em relação à potência imunológica se apresenta nesse exemplo da candidíase, porque é uma doença relativamente comum nas mulheres hoje em dia, por conta de fatores como estresse, consumo de açúcar e até mesmo temperatura, roupas que usam, e principalmente por conta de estresse. Eu vejo muito sucesso quando eu consigo apresentar para minhas pacientes um tratamento com base em alimentos fermentados, sendo usados 2 vezes por dia, no almoço, pode ser na forma líquida, pode ser numa vitamina. Então, usado como uma medicação, sabe? Exatamente como se você tomasse um remédio para candidíase, você vai lá e faz algumas medidas dietéticas e, junto com isso, você usa o alimento fermentado numa posologia bem firme, vamos dizer assim. Né? E as infecciosas também, como infecção urinária de repetição, amidalite de repetição. Assim, não é todo mundo, óbvio, né? A gente tem uma individualidade aí, as pessoas são diferentes e cada uma tem vários fatores a assistir em relação às doenças infecciosas, sendo por leveduras, por bactérias, né? A cândida, no caso, é uma levedura. Então, o que é isso? É uma guerra travada entre micro-organismos dentro do nosso corpo, aonde os benéficos, estão em desvantagem. O nosso trabalho é sempre fomentar essa população, aumentando ela e renovando ela. Então, uma época, como o Paulo falou, né, a gente pode variar. Uma época, eu vou ficar tomando o kefir de água um tempo, aí depois, numa próxima vez, a gente vai entrar muito mais no tempo no chucrute e trocando, justamente para ir trocando essas cepas que a gente está colocando no nosso corpo e fazer uma variabilidade maior, o que vai garantir uma potência imunológica para o nosso organismo de uma variedade de bactérias bem mais interessante, com maior força para reverter quadros de cândida. Eu lembro que os médicos antigos, eles falavam muito para usar na região local vaginal kefir de leite, para que o processo se revertesse também na forma tópica e não só na forma ingerida. E isso acontece com muitas mulheres. Então, as mulheres fazem uso de fitoterápicos para reverter problema de candidíase de repetição, porque realmente é bem sofrido, né, os sintomas disso. Então, existem banho de assento, existem uso de ervas, existe uso de alimentos fermentados. A fermentação láctea, que é feita por lactobacilos e que está presente nos chucrutes, nos quintis e em alguns fermentados líquidos também, ela é a que consegue ter uma grande potência em relação a isso. Mas não só ela. Porém, os lactobacilos estão aí em destaque para
tratar desses problemas de ordem infecciosa. Porque todo problema de ordem infecciosa quer dizer que um organismo invadiu o nosso corpo, sinalizando até mesmo para o nosso corpo que aquilo ali não está vendo muito bem. Então eu vejo muito assim, né? A nutrição é um caminho lá do lado da imunidade. Se a gente cuida dos dois ao mesmo tempo, a gente está fortalecendo duplamente. Então, acho muito interessante que as pessoas tentem colocar na rotina alimentar, não só com o objetivo de nutrição, com o objetivo de absorver vitaminas, mas também com o objetivo de tentar, antes, uma experiência, né? um ritual de conhecer e entender melhor por que está sendo acometido por uma amidalite, que são as coisas mais comuns que acontecem, né? Com as pessoas hoje em dia em doenças infecciosas bacterianas, que é candidíase, uma levedura, e também doenças infecciosas como amidalites e todas essas ites da vida, também infecção urinária. Infecção urinária também é um quadro sério, principalmente para mulheres. Então é um outro exemplo de que a gente pode estar usando regularmente alimentos fermentados e a coisa melhorar. Problemas gástricos, gastrite, causadas por um germe ou não, né? Existe o H. pylori. O H. pylori é uma bactéria que já está em nós, tá? Ela não está separada de nós, não é ela só quando tem a gastrite que ela vem, ela já existe em nós. Só que por um desbalanço, outra vez, um desbalanço da flora, uma confusão ali, um enfraquecimento desse exército, ele toma uma forma meio que patogênica e começa a causar a gastrite, né? Quando existe o foco da gastrite de origem do H. pylori, com o H. pylori bacteriana. Então são exemplos, gente, para vocês entenderem aqui que se trata de um domínio. Quem está dominante vence. E quem tem que cuidar dessa dominância somos nós. E uma forma muito boa de fazer isso é com o uso desse tipo de alimento rotineiramente na nossa vida. E sempre ciclando, conhecendo mais, como o Paulo falou, misturando eles. Dificilmente vão acontecer interações do tipo, se comer o missô não pode comer isso, se comer o chucrute não pode comer aquilo. Elas estão sempre ajudando e sendo sinérgicos um com o outro, porque ele atua na digestibilidade, né? Então, se você faz, por exemplo, um molho de salada comendo missô e açafrão e come junto arroz, feijão, vai ser ainda mais fácil de digerir esse feijão. O máximo que pode acontecer no começo é uma adaptabilidade, você sinta uma diferença de são entrando pela primeira vez de forma intencional sua. É outra história. De conversa, assim, né? E eu acho que ele um bom de problemas alérgicos, rinite e todas essas ites respiratórias aí, quadros digestivos, candidíase e outros problemas de ordem intestinal, que eu já vi também em consultório serem resolvidos, minimizados e entendidos. Deu pra ouvir tudo? Um pedacinho. Eu ouvi quase tudo. Ótimo. Só um pedacinho Que cortou, bom, mas né? a internet mesmo. Faz parte. Tô chateada. Apesar dos pesares, a gente está conseguindo ouvir, tá muito bom te ouvir. Né? Isso eu nunca vi acontecer. Eu vi que teve uma pergunta sobre a Ayurveda em relação aos alimentos crus. Existe majoritariamente uma contraindicação, né? Eu vi o Eric falando, por questão de resfriar o corpo. É claro que tem corpos que estão muito quentes e eles precisam ser resfriados. E aí eu faria um adendo a essa informação, que é as pessoas que estão querendo comer cru, que estão querendo fazer alimentação viva ou tem uma dieta com grande quantidade de alimentos crus e sucos, pensem em esquentar o seu corpo com a alimentação. Então, os fermentados como chucrute são muito bons. Você pode fazer um chucrute e adicionar gengibre, cebola, pimenta,
né? Depende da dieta que você está fazendo, você vai querer um alimento mais que o outro, né? Tem gente que está comendo mais cebola e alho, tem gente que não, mas pode ser o gengibre, pode ser algum tipo de pimenta, ou o próprio chucrute em si, e também você pode, inclusive, fazer ele com alguns condimentos, tipo um pouquinho de canela, talvez um cravo, coisas que possam, de alguma forma, balancear isso para o seu corpo, né? Então, tanto usar esses condimentos fora das fermentações, mas também com as fermentações, e também, mesmo sem as fermentações, dá para fazer um suquinho de gengibre e tomar antes das refeições, que é uma forma de dar uma equilibrada numa dieta que esfria o corpo, né? Gente, tem tanta mensagem, eu me perdi das perguntas. Luiz, eu acho melhor você falar para ele que eu vou complementar essa. Estou tentando voltar aqui, mas eu acho que o chat ele meio que já apagou. Paulo, acho que o Eric vai fazer uma complementação agora, que eu estou fazendo o telefone sem fio para você. Maravilha. Essa pergunta, pode escrever que eu vou ler no chat. Tá. Essa pergunta em relação aos alimentos crus, frios dentro do Ayurveda, existe, pessoal, um pouquinho também de um mau entendimento de uma profundidade em relação ao próprio Ayurveda. O Ayurveda, a gente não liga o alimento, isso eu estou falando para vocês o que acontece em livros, as pessoas divulgando por aí, tá? O alimento, a gente não vê o alimento dentro do Ayurveda pela sua potência, que a gente chama de virya, se ele é quente ou frio, a gente chama isso de Ushna Shita, né? Ushna é quente, Shita frio, de acordo se ele é cru ou não é. A gente vê através do sabor predominante do alimento. Então vou dar um exemplo para vocês, pessoal. Se vocês pegarem um rabanete e comerem, ele vai ser quente, mesmo ele sendo cru. Se vocês pegarem uma folhosa mais escura, como por exemplo fugiu agora, uma rúcula até, vocês vão ver que ela é levemente mais quente do que um alface. Então, quando a gente fala dentro do Ayurveda, alimento quente e frio, ele estar cru, não necessariamente o alimento vai estar frio. Lógico, as dicas que o Paulo deu são essenciais. Se você for fazer um suco verde com a maioria dos alimentos ali frios no seu virya, na sua potência, ou for fazer até um fermentado que ele, entre aspas, vai ficar mais frio, porque a partir do momento que ele fermentou, ele já não está mais frio, ele já gerou aquelas enzimas que a gente chama de Agni, ele já fez um pequeno processo, ele já se tornou amornado ou quente. Então, a ideia de estar cru sempre vai ser frio no Ayurveda não tem essa ideia. Né? Eu não sei em que momento isso aconteceu no Brasil, porque muita gente tem essa ideia e fala de forma aberta. Então é bastante interessante a gente sempre entender que vai depender do sabor do alimento. Então, por exemplo, uma pimenta crua, ela não vai ser fria, não é verdade? A pimenta ela é quente, o rabanete ele é quente, o gengibre ele é quente. Então tem uma série de coisas que mesmo cru é quente. Então a gente tem que entender que não é o estado do alimento, e sim o seu sabor que vai gerar para a gente um sabor quente ou frio, ou se ele já passou por um processo, seja de fermentação ou outros processos que a gente existe para cozinhar mesmo, né? A gente entra nos processos, entre aspas, mais comuns. Mas isso é uma coisa bem importante a gente deixar claro pela visão do Ayurveda, que eu sei que por aí a gente vê muito em livro falando que no Ayurveda não se come nada cru, que não é uma verdade 100%. Né? Em muitos locais na Índia se come alimento cru, sim, as frutas são cruas, a gente come fruta crua dentro do Ayurveda. Né? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado até a fonte que a gente está lendo do Ayurveda para saber realmente se aquilo ali tem razão. Pronto, Paulo, agora você pode falar, Luísa. Essa vai ficar para a história. O Eric já acabou. Vamos ver as perguntas, Paulo. Seu vídeo, seu som. Oi. Aí. Não, eu ia falar quais são as diferenças entre kefir de água, de leite e kombucha. Quer falar, Lu? Kefir de água, leite e kombucha, né? Bom, primeiro, kefir são colônias, né, de micro-organismos que são tradicionais da cultura oriental, mais para a parte árabe, né? E isso, me corrija aí, tá, Paulo? Isso
é uma tradição, e a palavra kefir se denomina numa linguagem que corresponde a sentir-se bem, bem-estar. Ele pode ser tanto veiculado no leite quanto na água. No caso do leite, o micro-organismo ele vai transformar a lactose, né, em ácido lático. E com isso vai quebrar esse açúcar e esse vai ser o alimento dele. No caso do kefir de água, a gente vai usar a água. Algumas pessoas fazem experiências com água de coco, com suco de uva integral e tal, mas a gente usa a água com açúcar. E esse açúcar que vai ser o alimento do kefir. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, por mais que eles tenham o mesmo nome, cada um vai viver em um tipo diferente de ambiente, tá? Então, um vai virar tipo um iogurtezinho e o outro vai ficar uma coisa mais líquida mesmo. Vale lembrar que não é o mesmo conjunto de micro-organismos, tá, gente? Por mais que tenha o mesmo nome, é como se fosse um animal diferente, assim. Justamente porque eles conseguem se adaptar a um meio diferente, com o mesmo nome, porque eles são muito parecidos, né? Fisicamente falando. Já a kombucha é um micro-organismo maior e que é cultivado no chá preto. Nesse chá preto a gente também coloca açúcar e existem receitas, né, para isso e tal, quantidades, belezinha. Mas essa colônia de micro-organismos, ela vai virar um disco que parece mesmo uma coisa mais mole, assim, uma chapa plana, meio molenguinha, que vai dar na superfície do seu chá, quando você já tiver preparado o chá com o açúcar. E a diferença é que vai ter um outro paladar e outro conjunto de micro-organismos diferentes habitando aquele líquido. Então você fica preparando a kombucha por uma semana. Ela fica por uma semana, algumas pessoas deixam mais, uns 8, 9, 10 dias. E quanto mais ela vai ficando em fermentação, mais ácido fica, mais avinagrado fica, e vai perdendo todo o conteúdo que era de açúcar e vai ser o alimento dela. Né? Então são líquidos, né, que podem ter a sua base, tanto chás, o mais comum é o chá preto, ou o chá verde, também é usado. Tem gente que se aventura usando cardamomo, hibisco, chás diferentes e testando para ver se ela vai gostar daquilo. Então é meio que uma convivência até com um bichinho de estimação, porque você vai já entendendo como é que é o aspecto daquela população. São bem resistentes, no caso da kombucha, por exemplo, já o kefir tem algumas particularidades, e eles compõem, dentre outros, né, a parte meio que mais líquida do processo, onde a gente tem que cultivar e ficar cuidando. Esses aí a gente cuida deles, seja trocando leite a cada 24 horas ou o líquido açucarado a cada 24 horas. Tem pessoas que relatam que quando passa de 12 horas, no caso do kefir de leite, o comportamento intestinal muda um pouco para quando você troca com 24 horas. No início parece um pouco complicado essa lida com esses micro-organismos, mas entendendo cada um, e se vocês quiserem também com essa semana gratuita que a gente preparou, dá para entender um pouquinho melhor. E a diferença está justamente em que esses micro-organismos que são citados, eles precisam de um combustível para continuar em vida, proliferando, e eles vão proliferar tanto que você vai poder doá-los, ou congelar, guardar. No caso da kombucha não precisa. Então são bichinhos que a gente cuida e estão lá sempre conosco. A gente vai ingerindo nossa dose diária, semanal, enfim, do alimento fermentado, da bebida fermentada em questão. Tem algumas pessoas perguntando sobre onde conseguir, e a gente recomenda alguns grupos no Facebook, né? Então coloca lá, doação de kefir. E aí você vai achar vários grupos, os grupos têm regras, então é importante pedir para entrar, ler as instruções e fazer o pedido. E aí você encontra muitas vezes alguém na sua cidade, no seu bairro, ou se não tiver, alguém que possa te mandar pelo correio. E em geral é doação, então você paga a taxinha do transporte, né? E aí você recebe uma muda desses probióticos.
Sobre a questão açúcar mascavo, açúcar de coco, saudável, não saudável, elas comem tudo. Assim finaliza mais uma parte da palestra sobre fermentados com o Paulo e com a Luísa. A gente está muito feliz de ter você aqui e que você conseguiu chegar até essa parte. Muita gente desiste antes, as palestras foram tão legais, continue assistindo que eu tenho certeza que vocês vão amar. E se você quer se tornar um profissional de Ayurveda, eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer isso. É bem simples, tá? Aqui embaixo o primeiro link tá lá, naradeva.com.br. É o site do nosso instituto. Lá dentro você vai acessar a parte de cursos. E dentro da parte de curso você vai ter o nosso curso de formação profissional em Ayurveda. Nós temos o curso semipresencial, temos o curso presencial, curso registrado no MEC como pós-graduação. Então vamos lá, se você quer uma nova profissão ou quer ampliar ainda mais o seu conhecimento de Ayurveda, vem estudar com a gente, vai ser um prazer te receber. E o próximo vídeo já vai estar aqui do lado, daqui um pouquinho, já deve ter aparecido. E aqui eu vou colocar um botão importantíssimo para vocês curtirem e se inscreverem no nosso canal. A gente se vê na próxima palestra. Um grande abraço.